soltar. Espera, isso não vai aparecer no vídeo não, tá? Pelo amor de Deus. Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui no canal. Hoje eu vou me apresentar um pouquinho e falar qual foi a minha intenção ao criar esse canal. Fala um pouco pra gente um pouco sobre você. Quem é Judy Carly? Bom, meu nome oficial é Judy Carly. Eu criei o pseudônimo de Judiole para ficar mais fácil a comunicação e porque eu acho que visualmente e sonoramente soa mais bonito. Então, eu sou professora de língua portuguesa e de arte. Trabalho poesia produzida em Mato Grosso desde a graduação, então isso tem uns 10 anos. Meu envolvimento com a arte começou muito jovem. Então, lá na infância, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu entrei para um grupo chamado Flauta Mágica, lá no Jardim Vitória. Esse era um projeto destinado a crianças da periferia. Então, meu envolvimento começou nesse período. Eu toquei até o final da minha adolescência e depois, eu, por conta das questões de uma menina periférica, né, que tem que ajudar em casa, deixei o projeto para começar a trabalhar, fazer estágio. Isso foi bem quando eu entrei no ensino médio. Nesse período é que começa o meu envolvimento com a poesia. Eu conheço uma das minhas poetas favoritas, que é a Ana Cristina César, e a partir dela eu me apaixonei pela poesia. Nesse período também eu comecei a criar colagens, que é o que vocês podem ver aqui ao fundo. Então, o meu envolvimento com a arte sempre foi muito mesclada. Depois disso, terminei o ensino médio, eu fui para a faculdade. Na faculdade, eu interrompi esse processo criativo, porque eu percebi que eu tinha uma série de problemas que eu tinha que sanar em relação à linguagem culta. Então, eu bloqueei todo o meu lado criativo e foquei só em aprender aquela escrita acadêmica. Fala aí, uma mosca aí parecendo com nada. Tchau, mocinha. Obrigada pela companhia. Então, nesse período da graduação, eu me dediquei exclusivamente a me tornar uma pessoa que consegue escrever seguindo as regras da gramática normativa. Então, eu não consegui mesclar esse lado da academia com o meu lado criativo de produção poética, imagética. E eu fui retomar isso só depois de fazer mestrado e ir para a sala de aula. Então, eu posso dizer que lecionar, estar próximo dos alunos, que eu me via muito neles, os alunos da periferia, me fez ter coragem de publicar meus poemas. Eu sempre escrevi, nunca deixei de escrever, mesmo não publicando, com muita vergonha do meu texto, por conta dessas questões da linguagem acadêmica. E aí, vendo meus alunos, percebendo o quanto eles precisavam se motivar para escrever, para produzir, eu comecei a publicar meus textos no Instagram. E aí começa a Judiole Escritora. Vamos lá então, eu peguei uma série de perguntas aqui que eu acho que fazem sentido para as pessoas te conhecerem melhor. E aí a gente vai começar com a primeira pergunta. Judiole, o que inspirou você a se tornar poetisa? Eu nunca parei muito para pensar nessa resposta, né, sobre essa pergunta. Mas eu acho que eu sempre tive dentro de mim um desejo, uma inquietação, uma vontade de me expressar. Eu sempre fui uma pessoa transbordante. Então, isso aconteceu na colagem, eu produzia colagem loucamente. Então, no período que eu estava fazendo colagem, eu fiz muitas colagens. Eu presenteei vários amigos. Quando eu era da flauta mágica, que eu tocava flauta doce, eu tocava incessantemente. Então, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva em relação àqueles momentos artísticos. E na poesia, lendo poesia, que eu acho que esse é um processo importante para quem é escritor, eu li muito. Então, eu li todos os livros da Ana C, fui encontrando outras poéticas que me interessavam. Aqui tem Fernando Pessoa, sobre o heterônimo Álvaro de Campos, que é outra inspiração, tem muito a ver com a minha personalidade, essa personalidade inquieta, cheia de desejo de se reconhecer, de se descobrir. Foi a partir de tudo isso que eu fui encontrando na leitura aquilo que eu me identificava e quando eu fui escrever isso veio naturalmente. Como você descreveria seu estilo e temas na poesia? Eu acho que isso foi se intensificando, mas o meu tema sempre foi sobre a existência. Eu acho que
A minha dissertação de mestrado, que eu usei muito teóricos da linha existencialista e da fenomenologia, eles reforçaram ainda mais essa questão da autopercepção, de você buscar dar luz às suas inquietações, a você saber quem você é, o que você está sentindo, por quê. Esses temas sempre foram presentes na minha poesia. Então eu falo da existência, do que é existir enquanto um corpo feminino, enquanto mulher, enquanto periférica, e eu mesclo tudo isso com o meu dia a dia. Então a minha poesia fala de quem eu sou, de quem eu quero saber para frente o que vai ser disso, mesclando com as minhas vivências do dia a dia. Então, eu passo num bar à noite e eu vejo um bar repleto de homens, não tem uma mulher naquele bar. Aquilo me chama atenção e esse pode ser um tema de poesia. Eu produzo a partir disso, daquilo que eu vejo, que eu percebo e que eu sinto. O que você gostaria de transmitir aos leitores com a sua obra? Bom, para responder isso, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho sobre o público que eu quero alcançar. Então, a poesia, eu espero que chegue a todo mundo, mas especificamente as mulheres, as jovens, que não se visualizam nesse lugar de escritor, de poeta. Então, eu, quando era jovem, eu não conseguia vislumbrar eu ocupando esse lugar de escritora, porque eu sempre achei que fosse restrito a um grupo específico de pessoas. Tanto é que há pouquíssimo tempo eu fui me perceber como alguém que era artista, que a vida inteira fui artista. Passei a vida inteira na arte, nunca me vi nesse lugar. Então eu quero que aquela jovem, as jovens da periferia, que não se vê muito como alguém que poderia estar ali, fala, não, a Júlia está lá, talvez também seja o meu lugar. Então é mais como um ponto de inspiração para outras meninas que sempre estiveram ligadas à arte, mas que nunca se vislumbraram nesse lugar de escritor, de artista. Fala um pouco pra gente, pro seu público, qual é o seu processo criativo ao escrever um poema? É uma pergunta interessante. Eu tenho alguns processos criativos. Com a poesia em versos, tem uma estrutura específica. Para a poesia visual, eu comecei a produzir ano passado, ou ano retrasado, eu não sou muito boa com datas, eu tenho outro processo criativo. Então, na poesia com versos, da estrutura um pouco padrão, né? O meu processo é um pouco intuitivo. Então, vem de um sentimento, vem de uma inquietude com alguma coisa, vem de observar alguma coisa no meu cotidiano. Então, essa poesia vem de alguma inspiração externa ou de algum sentimento com alguma coisa. E aí eu começo a escrever o poema e ele vem meio Chico Xavier, meio intuitivo mesmo. Agora, a poesia visual, ela começou como um processo de experimentação, que eu adoro falar que eu sou uma poeta experimental, porque eu realmente testo muita coisa, e meu poema nunca está terminado. Eu mexo nele, posto de um jeito, posto de outro, porque eu brinco muito com essa questão da experimentação. Na poesia visual, então, são dois processos. Primeiro, eu comecei criando o poema em versos, um versinho embaixo do outro normal, e depois criei uma visualidade para isso. Hoje, brincando com a pintura, eu já vem como se fosse uma tela. Então o poema vem completo com uma imagem. E aí eu tento recriar essa imagem que veio na minha cabeça, utilizando os recursos que eu utilizo para criar o poema visual. Essa foi uma ruptura muito interessante, porque de um poema que vinha na forma de palavra, começou a vir um poema em forma de imagem real, sabe? Que você tenta reproduzir como um pintor, que imagina uma cena e tenta recriar isso na sua tela. Qual o seu poema favorito entre os que você escreveu e por quê? Meu poema favorito é o poema Inadequada. Ele é muito importante para mim porque ele fala sobre um sentimento que caminhou comigo a minha vida inteira. Quando eu fui para a faculdade, eu estava lá uma pessoa muito pobre, porque naquela época eu realmente passava por muito perrengue, no meio de umas pessoas que eu não tinha nenhum tipo de relação de vivência parecida. Então eu me sentia completamente inadequada. E aí tem um outro fator da minha personalidade, que eu ainda sou, mas eu era muito, que eu sou muito objetiva e sincera. Eu fui aprendendo a dosar isso porque isso causa muito embaraço social, né? Então você falar ou expressar o que você sente de verdade não é muito adequado, né? Então esse poema, ele fala um pouco disso, dessa inadequação
do meu próprio existir, porque é uma coisa muito forte na minha personalidade, mas também de eu atravessar certas fronteiras de lugares que eu estava totalmente sozinha, me sentindo sozinha. Essa inadequação vem de vários sentimentos diferentes que eu fui acumulando ao longo da vida. Como sua vida pessoal influencia sua poesia? Eu sou uma poeta intimista, então a minha vida pessoal influencia muito a minha poética. Mas, como diz Ana Cristina César, o poeta é um fingidor. Então, eu uso a minha vivência, os meus sentimentos, mas eu brinco muito com... Vou construir uma persona e vou recontar isso de outro modo, em outra perspectiva, dando luz sobre outro ponto que talvez eu não permeasse. Então, eu brinco muito com essa ideia do poeta um fingidor. Apesar de buscar muita coisa na minha vivência pessoal para escrever meus textos. Afinal, eu falo de existência, né? Da minha existência no mundo. Então, essa autodescoberta, você tem que acessar lugares muito pessoais e muito restritos, e que eu dou a luz a isso de uma forma brincalhona, na minha opinião. Ele parece que todo mundo decidiu fazer barulho, né? Ah, faz parte. Espero que não incomode tanto os ouvintes. Assim, essa pergunta eu acho que também vai dizer um pouco dos objetivos desse canal, mas a gente quer saber, né? Quais são os seus projetos futuros para esse canal? O que você pretende fazer? Esse projeto surgiu com algumas intenções. Primeiro, eu sou uma poeta independente que ainda não tem uma obra publicada. Estou tentando ainda publicar essa obra. Mas a intenção dele é levar minha poesia para todo mundo que gosta de poesia, principalmente das pessoas que gostam das temáticas que eu trabalho, sobre a mulher, sobre identidade, sobre violência, as violências que a gente passa, né, que nos atravessam no dia a dia. E também para dialogar sobre o fazer poético. Então, eu acho que vai ter um momento no canal, como também tem na minha página do Instagram, reflexões sobre a crítica literária, as questões de que outros modos a gente pode produzir poesia e fazer crítica literária hoje em dia, porque às vezes parece que está muito fechado em grupos. Então, como é que a gente faz essa desconexão? Como é que a gente faz para entrar ou por essas bolhas? A gente, as meninas da periferia, as jovens que estão tentando se colocar no mundo enquanto escritor. Outro ponto que eu acho que fala sobre o objetivo desse canal é de que modo a gente pode acessar as pessoas com a arte. De que modo a arte pode influenciar na sua vida. Então, também essa reflexão da importância da arte no nosso dia a dia. Qual é o conselho que você daria a jovens poetas que estão começando? Ter muita paciência, o começo não é fácil. Parece que eu estou começando, mas eu já escrevo há, não sei, eu acho que tinha uns 17 anos. E ainda não sou uma escritora oficialmente, porque não tenho obra publicada, né? Eu tenho publicações em antologias, mas ainda não tenho o meu livro com o meu nome na capa. Não é um processo fácil. Tem aquela questão da autoestima, que todo momento você se questiona sobre, será que isso tem alguma importância? E aí, se você gosta mesmo disso, eu diria que você tem que se importar menos com o retorno dos seus pares que estão ao seu lado, assim, quem você conhece, o pessoal que produz literatura na sua região, e tentar expandir um pouco mais para outros universos de pessoas que podem ser afetadas pela sua escrita e que independe da sua localidade. Então, tentar expandir um pouco mais para outros universos e pensar que a escrita, ela dialoga com uma forma de vida, com o núcleo social, e que ela está para além de certos fatores. Então, às vezes é um pouco de sorte. Mas se a sorte não vir e você gosta de fazer isso, continua. Sempre haverá um leitor para aquilo que você escreve. A gente acha que não, mas tem tantas pessoas no mundo, então você vai encontrar um grupo de pessoas, um público que vai apreciar aquilo que você faz. Então eu acho que estude, é importante você se aperfeiçoar naquilo que você faz, pesquise, troque experiência com outras pessoas que já têm longos anos de carreira, que estão começando, se fortaleça enquanto artista e joga sua arte para o mundo. Que uma hora ela vai voltar para você de outras maneiras que você nem imagina.
Para a gente concluir esse vídeo, eu quero que você agradeça a todo mundo que acompanhou e assistiu até aqui e pede pro pessoal aí o jabá de sempre do YouTube e de todas as redes, seguir e tudo mais. Então vamos lá. Obrigada a você que está me ouvindo. Eu espero que você se interesse pela minha produção poética, que você compartilhe com seus amigos, que você curta os poemas que eu estou declamando e que também comente o que você está achando de tudo isso. Esse também é um lugar para a gente trocar experiência. Então, se é um escritor que está iniciando, vamos conversar. Deixa aí o seu comentário para a gente bater um papo sobre literatura, sobre arte e sobre formas de existir nesse mundo caótico. Então, eu acho que é isso. Obrigada por mais essa vez estar me ouvindo, pela atenção de todos e até mais. Valeu.